Que bênção. Graça e paz de Jesus, irmão. Amém? Sente-se um pouquinho mais. Que maravilhoso, né? A gente foi dos mais novos hinos, foi envelhecendo. Mas eu não sei, vai ficando melhor, parece, né? Que bênção. Tá feliz? Deus está com você, não? Amém? Você sente Deus com você? Amém. Eu queria caminhar com você um pouco hoje pela palavra, rapidinho, para a gente ver Deus estando com as pessoas. Mas mais do que isso, a gente vê o que significa Deus estar com as pessoas. Essa foi a pergunta que eu fiz a Deus durante essa semana. O Melk me pediu para falar e falou o seguinte: Tico, você tem que falar sobre estás comigo. Foi a palavra que ele me disse. E eu fiquei pensando, estás comigo, o que isso significa? O que significa estás comigo? Quando Deus está comigo, o que acontece? Quando Deus não está comigo, o que acontece? E eu me coloquei nessas perguntas. E a primeira conclusão que eu cheguei foi a conclusão que está escrita em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. E a conclusão que eu cheguei é que Deus está conosco. Deuteronômio 31, versículo 8, vai relatar os momentos finais de Moisés, quando Deus fala para Moisés: Moisés, você infelizmente não vai atravessar o Jordão. Eu tenho muita dó de Moisés, porque o cara padeceu. E aí Deus, lá no final, quando era para marcar o gol, ele foi substituído. Tiraram ele. Pênalti marcado, ele é o batedor oficial de pênalti. A bola está posicionada, 45 do segundo tempo, marcou, é só segurar o placar, mais 3 minutos. E o técnico fala: Moisés, sobe a plaquinha lá, camisa 10, sai, entra o camisa 17, Josué. Coitado do Moisés, né? Dá dó, mas quando você pensa assim, não dá, eu fico morrendo de pena de Moisés, mas Deus fez isso e Moisés, antes de ser substituído, quando o jogador sai agradecendo a torcida, o Moisés disse as palavras de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, Deus dizendo, através da boca de Moisés, para Josué, e diz o seguinte: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Essa é a realidade de quando Deus está conosco. E todas as vezes, pelo menos que eu encontrei, alguém dizendo para o outro que Deus estava com ele, 2 palavras acompanhavam: não tenha medo e não desanime. Não tenha medo e não desanime, Deus está com você. E eu fiquei pensando nas pessoas para quem Deus disse isso. O primeiro que me ocorreu foi o próprio Moisés. Porque para Moisés a presença de Deus se desdobra em sentido para a vida. Se você ler Êxodo capítulo 3, versículo 1, vai dizer que Moisés pastoreava as ovelhas de seu sogro Jetro. E aí você continua lendo um pouquinho mais para frente, e mesmo capítulo 3 de Êxodo, no versículo 12, já vai dizer que Moisés é o escolhido de Deus para libertar o povo. Veja, em 12 versículos o cara sai de um pastor de ovelhas, que não era nem dele, as ovelhas, inclusive. Ele era um empregado pastor. Ele sai para libertador do povo de Deus. E se você ler Êxodo capítulo 3, versículo 12, você vai ver que a palavra de Deus para Moisés é: não tenha medo, não se desanime, eu estou com você. Eu estou com você. Então, para Moisés, se você perguntar para ele: Moisés, qual é o significado da presença de Deus na tua vida? Ele vai dizer: a presença de Deus para mim traz sentido. A presença de Deus para mim me deu propósito. O fato de Deus dizer para mim que estava comigo encheu a minha vida de significado. E eu fiquei pensando: quem mais, Deus? Me lembrei do Josafá. O rei Josafá era o rei quando Israel foi sitiado. E se você for ler a história de Josafá, no segundo livro de Crônicas, você vai ver um cara dizendo para você o seguinte: a presença de Deus para mim é a garantia de uma vida exitosa. Quando Deus está comigo, o que significa? Josafá responderia: se Deus está comigo, a minha vida é exitosa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque Josafá, ao ver a situação que o povo se encontrava, com a cidade toda sitiada,
veio uma mensagem para ele dizendo: Josafá, é o seguinte, o pessoal nos rodeou e o exército deles é tão poderoso, mas tão poderoso, que inclusive já, palavras minhas, né, agora, eu não vou fazer assim uma dramatização no texto bíblico, que não precisa, porque já é muito dramático, mas assim, o pessoal já estava quase morrendo, era de medo mesmo, já não precisava nem lutar. A situação era tão terrível que Josafá olha para aquilo e faz uma oração. A oração de Josafá está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. A oração de Josafá é a seguinte: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Essa foi a oração de Josafá. E é muito maravilhoso, porque assim como Moisés, versículos depois, Deus respondeu ele. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 já, poucos versículos depois. Deus respondeu para ele e disse o seguinte, a resposta de Deus pela boca de Jaziel: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Então, era uma resposta meio geral, mas também particular. Escutem todo mundo, escute você também, Josafá. Assim lhes diz o Senhor. O que disse o Senhor? Não tenham medo e não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Não tenham medo, não fiquem desanimados. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não vão precisar lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. Sabe como eu leio isso, irmão? Sabe qual é a minha leitura disso aqui? Josafá pergunta para Deus, meio que num tom de, assim, a tua vez, Deus, agora. Por acaso não é o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que está aí no céu? Longe, lá no céu. Deus responde para ele, também. Mas tem mais, Josafá. Eu sou o Deus do antepassado de vocês, sou o Deus de vocês, sou o Deus que está no céu, mas sou o Deus que está com vocês. Inclusive, para você saber do que eu estou falando, amanhã você não vai precisar nem lutar. Eu vou lutar no lugar de vocês. Eu vou mostrar para vocês que eu sou o Deus do céu, mas sou um Deus que está com você também. Eu não sou só o Deus que está no céu. E isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente viver com a certeza de que o estar conosco de Deus não é alguém legislando e atuando na nossa vida por procuração, por despachante. Deus está comigo todo dia de fato. Deus sabe das minhas agruras, das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos, e se dispõe a lutar lutas que são minhas, mas que Ele luta como se fossem dele. Isso significa Deus estar comigo. Se você for perguntar para Abinadab, por exemplo, Abinadab é aquele cara que ficou com a arca na casa dele durante um tempão, muitos anos, e que depois o filho dele morreu quando tentaram transportar a arca. Se você quiser saber mais, você pode encontrar lá no 2º livro do profeta Samuel, a história do Abinadab e sua família. Pergunta para Abinadab o que significa a presença de Deus para você. Ele vai dizer juízo. A presença de Deus na minha vida trouxe juízo para mim. E aí embaralhou a minha cabeça. Eu tô lendo e contando para vocês exatamente como foi o meu processo de criação da ministração. Embaralhou a minha cabeça, porque eu pensei assim, fiquei até meio chateado. Falei, puxa vida, porque não por nada, mas eu me vejo nas histórias de todo mundo. Aí eu pensei, a presença de Deus para mim já me trouxe propósito de vida. Sim, numa escala bem menor, mas eu posso dizer que eu sou como Moisés. Eu também já venci batalhas que eu nem precisava lutar. Às vezes as pessoas perguntam para mim, como foi que aconteceu tal coisa na tua vida? E eu uso a filosofia do filósofo Jardel, que era atacante do Grêmio. Ele, uma vez perguntado como ele tinha conseguido fazer aquele gol, ele disse que não sabia, que foi indo, e a hora que viu, Will. É assim a minha vida. Assim como Josafá, se perguntasse para ele, como foi que ganharam a batalha, Josafá?
meu Deus do céu, cara, eu não sei o que foi que aconteceu. Foi indo, e a hora que a gente chegou, eles tinham se matado entre eles. Eu sou assim também. Tem lutas que Deus venceu para mim, que eu não sei dizer nem como foram vencidas. Eu também me identifico como Josafá, porque venci lutas que não merecia. Mas também sou um pouco de Abinadab. Já existiram ocasiões na minha vida em que o juízo de Deus veio sobre mim para me trazer restauração. E nessa hora, eu fui ministrado pelo Espírito Santo, de que o estar comigo não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus. E o estar comigo não necessariamente varia de pessoa para pessoa, porque a gente tende a acreditar que existem pessoas que são selecionadas por Deus, e que Deus está com ela, e que tudo que ela faz dá certo, porque Deus está com ela. E outros tantos, Deus relegou ao próprio destino, e isso não tem a ver na Bíblia Sagrada. E eu perguntei para Deus, mas então como que é? Se o Senhor não varia de pessoa para pessoa, como que acontece, Deus, o teu estar comigo? E o Espírito Santo me fez lembrar da vida de Davi com a seguinte sentença: eu não vario de pessoa para pessoa, a minha presença é percebida de forma diferente a depender da fase da sua vida. E eu me lembrei de Davi, porque Davi era esse cara que anelava pela presença de Deus, que amava a presença de Deus, que desfrutava da presença de Deus, que andava na presença de Deus, que tinha convicção de que Deus estava com ele. Mas Davi também escreveu coisas estranhas de serem entendidas. Eu vou ler algumas para você tentar me acompanhar na história. Salmo 118, versículo 6, é praticamente um grito de confiança inabalável de que Deus está comigo. Uma pessoa com confiança inabalável de que Deus está comigo é capaz de escrever as seguintes palavras. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, eu não temerei. Que mal pode me fazer o homem? Essas palavras não foram escritas por alguém que tem dúvida a respeito da presença de Deus, não foi escrita por alguém que não sabe se Deus está com ele, não foi escrita por alguém que não sabe que Deus está atuando na sua vida. Davi escreveu o seguinte: se o Senhor está comigo, eu não tenho por que ter medo. Não há ninguém que possa me fazer o mal. E aí você começa a ler os Salmos, e você pode ser que caia no Salmo 22 também escrito pelo mesmo Davi. E é interessante que os Salmos, eles não estão em ordem, tá? Eles são salteados na Bíblia, eles não foram escritos assim, Davi na juventude escreveu esses, depois, não. Então pode ser que o 22 tenha sido escrito depois do 18, a gente não sabe. Mas o 22 diz o seguinte: meu Deus, por que você me abandonou? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite não recebo alívio. Consegue ver? Consegue ver o estás comigo de forma diferente a depender do momento da vida que a pessoa está vivendo? O mesmo cara que tinha escrito, se Deus está comigo eu não preciso ter medo, que mal pode me fazer o homem? Quem sabe 6 meses depois diz, meu Deus, eu clamo de dia, o Senhor não ouve, de noite não me responde. Sabe que Davi também deixou que para mim é o maior alerta de todos, é uma pérola para pessoas que querem andar com ele e que vivem no estás comigo, o texto que a Thaisa leu. Esse é o maior sinal de alerta para nós, porque é normal, irmão, a gente variar do Salmo 118 para o Salmo 22. O problema está quando a gente passando pelo Salmo 23. O Salmo 23, versículo 4, diz o seguinte, e eu gosto da versão da tradução da Nova Versão Internacional, porque ela não diz, ainda que eu ande, mas ela começa dizendo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem.
Não é ainda que, é mesmo quando. E sabe qual é o lugar mais fácil para que eu e você percamos aquela confiança que a gente tem da palavra dada por Deus? Não tenha medo, não desanime, eu sou com você. O lugar mais propício para que a gente perca essa confiança é o vale da sombra da morte. Porque é no vale da sombra da morte que o inimigo vai colocar todo o arsenal que ele tem para roubar de você essa palavra. É lá no vale da sombra da morte que o inimigo vai amassar a sua confiança até o limite, para ver se você fala assim, Deus não está mesmo comigo. E eu consigo imaginar Davi escrevendo essas palavras para nós, mas também escrevendo essas palavras para ele. Davi era um cara, na minha concepção, escrevendo isso e dizendo, ainda que eu ande, mesmo quando eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo, ainda que eu ande, quando eu andar, eu não vou ter medo. Porque no vale da sombra da morte é a ocasião em que você pode perder essa confiança. O que Davi estava dizendo é, eu não posso esquecer que Deus está comigo. Eu não posso esquecer, porque é aqui que o estar comigo vai ser provado. É aqui que vai ser separado as pessoas que acreditam, que creem que Deus está com ele, daqueles que entram em desespero. É no vale da sombra da morte. E eu queria dizer alguma coisa para você a respeito dos vales. Quem sabe você olha para a tua vida e fala assim, eu estou passando por um momento que eu acho que isso aqui é vale da sombra da morte. Porque o vale da sombra da morte talvez é pior até do que a própria morte, né? Porque o vale da sombra da morte é aquele lugar em que a morte é iminente, mas ela ainda não chegou. Ela está espreitando, não cresce nada novo, nada frutifica naquele lugar. E aí, é nesse lugar que o inimigo lança a dúvida, porque você deve pensar assim, bom, se Deus está comigo, estava com Moisés, deu propósito para ele, o Josafá nem precisou lutar e Deus ganhou a guerra. Se eu estou passando por isso aqui, logo Deus não está comigo. A gente é tentado a imaginar que situações tão adversas como um vale da sombra da morte são como um atestado de Deus dizendo, eu não estou mais com você. Mas eu queria falar alguma coisa para você a respeito dos vales, rapidamente. Em primeiro lugar, os vales são inevitáveis. Não existe como você evitar passar pelo vale da sombra da morte. Por isso que eu gosto da tradução da Nova Versão Internacional, quando ela diz, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Porque eu vou te dizer um negócio, irmão, se você não andou ainda, em algum momento da tua vida você vai andar. Vales da sombra da morte são completamente inevitáveis. Você não pode desviar dos vales da sombra da morte. Não tem como. Em algum momento você vai lá e vai. E se você não for, você vai ser empurrado para lá. Então, preste atenção a respeito do vale, porque ele é inevitável. Segunda coisa a respeito de um vale é que ele é imprevisível. Você também não sabe quando o vale vai acontecer na tua vida. Eu sou prova viva disso. E pode ser que um momento está tudo bem e dali um pouco você fala assim, meu Deus do céu, é um vale da sombra da morte. Como é que eu vim parar aqui? E aí você começa a pensar, meu Deus, como eu vim parar aqui? Você fala, eu não sei como é que eu vim parar aqui, mas do nada apareceu o vale. É como uma estrada pedagiada, quando acaba o pedágio, o que aparece? Buraco. E você fala assim, mas meu Deus, eu vinha pela rodovia dos Bandeirantes e agora parece que estou indo para São Mateus do Sul, que é uma estrada terrível. Inevitável e imprevisível, do nada aparece. Assim são os vales. Terceira coisa a respeito do vale é que o vale é imparcial. O vale não escolhe pessoas boazinhas para ficar fora dele e as más vêm por aqui porque você merece. O vale é imparcial, tem vale para todo mundo. Todo mundo tem o seu próprio valinho, fica tranquilo. Não fique querendo entrar no vale dos outros. Tem gente que quer pegar o vale dos outros para si. Não, espera que Deus vai dar um para você. Tem gente que gosta do vale do outro, e daí entra junto no vale. Não faça isso, cara. Quando chegar a tua vez de passar pelo vale, quem sabe você já está exausto.
de tanto andar no vale dos outros. Então, ele é imparcial. Vai ter vale para você, mas eu sou uma pessoa boa e Deus está comigo. Maravilhoso, você vai passar pelo vale bonitinho, mas vai passar. Davi falou, mesmo quando eu andar, vai ter um dia que eu vou andar, e eu não posso esquecer. Deus está comigo. Mas você sabe, o quarta coisa a respeito do vale, assim como na topografia, os vales da nossa vida também são temporários. Numa topografia, o vale não dura para sempre. Quando você está passando por um vale numa topografia, você vê aquela coisa normalmente molhada, com água correndo. Mas em algum momento da história, as montanhas começam a baixar e você chega numa planície. Assim também é na nossa vida. Os vales que a gente atravessa são temporários. Os vales que a gente enfrenta são temporários. Eles não duram para sempre. E em quinto e último lugar, os vales que Deus nos coloca para andar. Porque eu tenho certeza que foi Deus que nos coloca em vales. Os vales que Deus nos coloca para andar são cheios de propósitos. Os vales que Deus coloca você para atravessar têm propósitos. Por isso que Davi escreve no versículo 4 do Salmo 23, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Sabe qual é a função da vara e do cajado do pastor? Proteção e exortação. Tem coisa na tua vida que precisa mudar e só pode ser mudada no vale da sombra da morte. Sabe qual é a função de um vale na topografia? A principal dela? Drenagem. Essa é a principal função de um vale na topografia, drenar. E quando eu pensava nisso, eu me lembrei do meu vale, e na minha vida, a principal função do vale que eu passei foi drenagem. Tirar coisas que não deveriam estar aí. Drenar. A pessoa que faz drenagem linfática chega a dar uma, murcha. Tira coisas que não deveriam estar, acúmulo de líquidos. Quanta coisa tem acumulada na tua vida que não sai, a menos que você passe por um vale da sombra da morte. Por isso os vales são cheios de propósito. E por isso Davi dizia, quando eu passar, porque eu vou passar, me faz lembrar, Deus, que tu está comigo. Eu não vou ter medo. A diferença, irmão, não é se nós vamos ou não vamos passar pelo vale da sombra da morte. A diferença é como nós vamos sair a hora que a planície estiver. Porque é nesse lugar que o inimigo vai roubar a tua confiança de que Deus está com você e vai tentar fazer você sair de lá mais desgraçado do que você entrou. Por isso Davi alerta. Isso que ele escreveu era um alerta para ele, um alerta para nós. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Eu não posso ter medo, porque tu está comigo. Não me deixe esquecer, Deus, que o Senhor está comigo onde quer que eu ande. Por isso, irmão, o estás comigo não é um passaporte que te isenta das agruras da vida. Em alguns momentos pode até ser. Mas o estás comigo de Deus não importa onde você esteja, eu estou controlando, eu estou cuidando, eu estou provendo. Você só não pode esquecer. Você só não pode esquecer. Por isso pode ser que hoje você seja o Davi do Salmo 118. E você está com uma confiança tão grande que você fala assim, o Senhor está comigo, que mal pode me fazer o homem? Sabe o meu conselho para você? Celebre isso. Quem sabe na última música que nós vamos cantar, que você levanta e fala, o Senhor está comigo, que pode me fazer o homem?
Que mal pode me fazer o homem? É uma confiança tremenda. Que bênção os momentos na nossa vida em que a gente está assim. Quem sabe você hoje está aqui, você é o Davi do Salmo 22. Você já não tem mais nem força para orar. A tua oração é: meu Deus. Sabe que a oração, quando começa assim, meu Deus, normalmente ela não tem nem continuidade, né? Orações que começam com esse meu Deus suspirado, acabam normalmente no meu Deus. E não é fácil se sentir assim. Eu já me senti assim muitas vezes. E teve um dia que eu estava deitado na cama, orando, meu Deus. E eu ouvi uma música dos Arrais, que eu gosto muito. E o Tiago Arrais, na música, diz o seguinte: depois de ter falado de todas as suas dificuldades e dúvidas, ele diz o seguinte: que essa melodia me recorde destes dias em que mesmo sem sentir sua presença, eu sei que está aqui. E eu me lembro que eu ouvi isso. E como vocês perceberam, eu não sei cantar. Então eu não posso escrever melodias. Mas se você for na minha casa, o dia que você estiver lá, eu posso te mostrar. Eu tenho um caderninho de couro, que tem uns laços assim. E o Espírito Santo me disse: escreva sobre o sentimento que você está hoje. Que vai chegar um dia que você vai olhar para isso aqui e você vai lembrar que você não sentia, mas eu estava aqui. E eu tenho uma oração escrita lá, uma única: Deus, eu não sinto absolutamente nada da tua presença, mas eu sei que o Senhor está aqui. De vez por outra eu a leio, porque hoje a minha vida é a vida do Davi do Salmo 118. Que mal pode me fazer o homem? Mas eu não esqueço que esse é o mesmo Deus do 22. Que teve um dia que eu não sentia nada. Pode ser que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. E o conselho para você é: cuidado. Cuidado. O inimigo vai tentar sufocar a confiança que você tem. Vai tentar sufocar. Mas Deus está dizendo para você, Davi está alertando para você, eu estou dizendo para você, quando você estiver andando, você vai falando: ainda que eu passe, eu estou passando, mas eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo porque Deus está comigo. Eu não enxergo absolutamente nada, é um lugar de morte. Mas há de brilhar a luz, a planície está logo à frente. O fato de eu estar passando não significa que Deus não está comigo. O que Deus espera de mim é que eu saia do outro lado do vale com dignidade, glorificando o nome dEle. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé. E nessa última música que nós vamos cantar, você olha para a tua vida. Se for o Salmo 118, você grita: Deus está comigo. Se a tua vida se parece com o Davi do Salmo 22, a hora que você chegar na tua casa, faça uma música, escreva alguma coisa, pinte um quadro, que vai chegar um dia que você vai olhar para aquilo e vai falar: nesse dia aqui, eu não sentia nada de Deus, mas eu sei que Deus estava comigo. E hoje tudo mudou. E eu me lembro do dia em que eu sentia como se Deus não estivesse comigo, mas era uma percepção falsa da realidade, porque Deus estava. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, repita para você enquanto a gente canta: mesmo quando eu passe, Deus está comigo. A vara e o cajado me consolam. Eu não vou ter medo. A planície está logo à frente.
A alta montanha vai chegar. E eu vou subir para a glória de Deus. Eu vou atravessar o vale da sombra da morte de cabeça erguida, com a graça de Deus sobre mim, com a proteção dele e com a confiança de que ele está comigo. Amém.